Aqui. Senhor, pessoal, beleza? Já vamos entrar, tá bom? Só mais uns minutinhos aí para que o pessoal consiga entrar totalmente na sala aí, tá bom? Valeu, pessoal. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Da da da, 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 da da da. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice from many waters, I can hear the angels sing. Holy, singing holy, singing holy, singing holy, holy. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice of many waters, I can hear the angels sing. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. All my heart's desire is to seek your face. Oh, I want your glory. We're singing we join with the angels. You are holy. Oh, you are worthy, 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 worthy. We declare you are worthy, show us your glory. Show us your glory. Show us your glory. We want
sing worthy, and every time we sing holy, we're like the 24 elders around the throne, and the angels are bringing the throne of God into the room. Care about a name. All we want is Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Paz do Senhor, pessoal. Tudo beleza? Vamos lá. Só descompartilhar a tela aqui. Só um minuto. Ok. Só um minutinho, pessoal. Paz do Senhor, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Queria saudar aí o Geilton. Beleza? Pastor Martins aí, João Luiz. Abre a câmera aí, Pastor Martins. Quero te ver. Ed Carlos, Wellington. Evinha, Pai do Senhor. Marcão, meu sogro. Tudo bem, Marcão? Amém. Daniela, Tia Neuma. Yuri. Beleza, meu amigo? Natan Ferreira. Lilian. Cassilene. Tia Cassilene. Beijo. Raninha, minha esposa. Queria saudar a Maria Ribamar também. E aí, tia? Tudo na paz? Bruninha. Bruna do Geilton. Tudo bem, Bruna? Marquinho, Catiele. Cleide. Michele. Rafael e Ronivaldo, pastor Ronivaldo, amém? Queria saudar a todos, com a paz do Senhor, dizer mais uma vez bem-vindos ao curso, amém? Então, gente, vamos fazer uma oração aqui inicial para a gente começar o curso, tá bom? Amém? Estou vendo no chat aqui o pessoal comentando, paz, amém? Na paz, Cláudia está aqui também, legal, show. Então, pessoal, vamos orar para a gente começar, amém? Vamos fechar nossos olhos aí, feche seus olhos aí onde você está nesse momento, tá bom? Espírito Santo do Senhor, aqui nessa noite, Senhor Deus, nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor possa estar no nosso meio, nos conduza, Espírito Santo, a todo o entendimento. Eu te peço a todo, meu Pai, conhecimento da verdade nesse dia de hoje, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, para que os nossos corações estejam cheios de Ti. Eu te peço, Pai, revela-nos a Tua palavra, porque eu não sei ensinar, Senhor Deus. Meu Pai, nós não sabemos nada, meu Pai. Se não for o Senhor, Espírito Santo, nós não entenderemos. Então, esteja conosco nessa noite. Eu te peço, nos faça aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus, assim eu te peço, Pai. Amém, Senhor. Queria mandar uma saudação pro Marcão, meu sogro aí. Pô, Marcão, muito bom. Parabéns, você tá aí depois de tudo, né? Tá caminhando firme aí, amém? Essa é a postura mesmo. Amém? Vamos lá, pessoal. Então, vamos abrir a Bíblia aí. Dani, eu vou te colocar como anfitriã da sala, tá bom? Para você coordenar tudo, beleza? Tá bom, Rael. Tamo junto. Tá, beleza. Deixa eu passar aqui. Só te achar aqui. Achei, ok. Make host, pronto, Dani. Beleza. Você agora é... Dani, deixa eu falar, você, na hora que estiver rolando o curso, você deixa na tela clicada em mim, ou naquela de todo mundo, porque na aula passada eu não sabia, eu botei em outra tela e aí não filmou eu falando, né? Só saiu o áudio, né? Tá bom? Aí você deixa eu falando na principal ou então com todo mundo, entendeu? Que não pode estar na tela de outra pessoa, senão não sai nem meu rosto. Não que isso seja importante, mas é bom para entender, tá bom? Fechado. Amém. Valeu, Dani. Vamos lá então, pessoal. A gente parou aqui, né? No 1 João, né? Livro de João, capítulo 1.
E aí nós lemos o versículo 29, né? Tá, paramos no 31. É isso mesmo, nós paramos no 31, né? Então, na aula passada, pessoal, a gente explicou, né? A questão do Cordeiro de Deus, né? As visões do Cordeiro, né? Eu sou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João falou, né? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente viu, né, as conotações que tem Cordeiro, né? Temos lá atrás o sacrifício que era feito, né? Outra coisa, pessoal, estamos começando 8h15, tá? 9, 9, 10 no máximo a gente está terminando também. Dani, você me lembra aí também, tá? Que às vezes eu estou compenetrado na aula e não me lembro disso. A gente até abrir também a questão das dúvidas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, anota aí a sua dúvida no caderninho e aí depois, no final da aula, a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente viu na aula passada, então, né, as visões do Cordeiro, né? Jesus como Cordeiro, né? Salvador do mundo. A gente viu que lá no Antigo Testamento era sacrificado um cordeiro, né? Quando o povo pecava, né? Para redimir o pecado do povo, né? Para retirar o pecado sobre o povo, né? E Jesus simboliza nada mais que isso, né? Que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo sempre apontou para Jesus, né? E agora a gente vai continuar, né? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 31, tá bom? Vamos lá. Todo mundo achou? João capítulo 1, versículo 31. Vamos lá, vamos começar a leitura. Isso, João Batista falando. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Ok? E aí eu comentei até sobre isso superficialmente, né? Como João não conhecia Jesus, se eles eram parentes, né? E aí eu vou fundamentar isso para vocês, né? Embaixo assim de eu mesmo não conhecia, por favor, puxa, sublinha aí e puxa uma setinha, ou no seu caderno também, tanto faz, ou em ambos também, que seria bom. Coloque assim, Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 36. Lucas, capítulo 1, versículos do 31 ao 36. Lucas, capítulo 1, versículos capítulo 1, versículos 31 ao 36. Ok? Então, pessoal, eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia e não perderem muito tempo, né? Para a gente agilizar. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Isso foi quando o anjo visitou Maria, né? É o anjo do Senhor falando a Maria, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, ok? No original é parenta, não é prima. Isabel, tua parenta, Isabel era quem? Era mãe de João Batista. Esse nós estamos falando, que anunciou eis o Cordeiro de Deus, o pecado do mundo, e disse que não conhecia Jesus, né? Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Ou seja, João Batista e Jesus eram parentes, porque as mães eram parentas. Então, e ainda fala que João Batista era no mínimo 6 meses mais velho que Jesus. Ok? Então, vamos ver também um pouquinho como João Batista ele se vestia, como ele andava, né? Que a gente falou sobre João Batista, mas nós não demos uma imagem, né? Até para que essa imagem fique fixada na sua cabeça e você tenha noção de como era João Batista, né? Então, coloque assim no seu caderninho, como João Batista se vestia. Que é uma coisa importante para que a gente possa gerar uma imagem dele. Ok? Anote aí, como João Batista se vestia. Como João Batista se vestia. Anote a referência. Mateus, capítulo 3, verso 44. Mateus, capítulo 3, verso 44. Ou é 4? Depois eu volto para ver essa referência.
Ok, pessoal? Então, eu vou ler para vocês. Usava João Batista vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Né? Então, está dizendo, né, que João Batista, como um homem que vivia no deserto, né, ele se vestia com pelos de camelo, né, tanto que para se proteger do sol abrasador e também do frio, né, da noite, né? E ele usava um cinto de couro, que era um cinto bem comum para as pessoas pobres da época, né? E a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre, né? Lá em Levíticos, quando você olha lá atrás, você percebe que essa alimentação era bem comum em Israel, né? Inclusive em outras regiões do mundo, atualmente, ainda se come gafanhotos, né? Que pode parecer um paradoxo, né? Mas é muito nutritivo, né? Não sei se é saboroso, né? Então, João se vestia dessa maneira, tá? E esse é João de quem estava falando, né? E aí, pessoal, o que é mais importante nesse versículo que a gente está vendo? Vamos voltar para João, capítulo 1, e versículo 31. O principal que você tem que saber desse versículo, o mais importante, é por que João batizava, ok? Então, coloque em vermelho, sublinha aí, nesse versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Sublinhe, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Sublinhe, a partir de a fim. Não sei se outra tradução vai estar escrito de outra forma, né? Mas sublinhe, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante você saber a missão de João Batista que nós vivimos, que ele veio para endireitar as veredas do Senhor, ele veio chamando o povo ao arrependimento, para que Jesus viesse depois, nos caminhos já aplanados, nos caminhos já concretados, Jesus viria pregando o evangelho do reino dos céus. João Batista abriria caminho. Só que aqui a função, por que ele batizava, né? Ele batizava a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então, para que o Messias fosse manifestado a Israel, o João Batista batizava. Essa era a função. E é muito importante que você grave isso, porque lá na frente a gente vai comentar sobre algo que você tem que ter se embasado em você, para você saber o que aconteceu com o João Batista, por que ele foi decapitado e tudo, é de acordo com esse versículo, beleza? Então vamos lá, pessoal, prosseguindo. Versículo 32. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João Batista falando de Jesus. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Pessoal, a pergunta que nós temos que fazer ao texto aqui. Por que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus? Por que ele não desceu como fogo, como um vento, como tempestade, como uma voz, mas ele desceu como uma pomba? Queria que você anotasse no seu caderno aí. Por que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus? Ok? Anote aí. Por que o Espírito Santo desceu como pomba, né, na forma de pomba, sobre Jesus? Por que o Espírito Santo desceu na forma de pomba sobre Jesus? Beleza, pessoal? Eu quero que você anote para mim 3 referências que nós vamos dar aqui, ok? Mas, por enquanto, coloque só um. Coloque a setinha aí, o parentezinho, da forma que você quiser colocar. Coloque aí. Porque a pomba simbolizava a paz de Deus com os homens. Porque a pomba simbolizava a paz de Deus com os homens. Porque a pomba simbolizava a paz de Deus com os homens. Ok? Agora vocês coloquem assim, Gênesis, capítulo 8, versos 11 e 12. Gênesis, capítulo 8, versos 11 e 12. Ok, pessoal? Vou ler para vocês aqui. Vamos lá. Versículo 11, do capítulo 8 de Gênesis. À tarde, ela voltou a ele. Ela quem? O contexto dessa situação é quando Noé estava dentro da arca, a terra estava toda inundada com água, né? E Noé soltou um corvo e soltou uma pomba, né?
para que voltasse com ele com algum ramo, com alguma coisa, para saber se a terra tinha secado ou não, né? Então, o que aconteceu? Vamos lá. À tarde, ela voltou ele, quem é a pomba, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra, ou seja, minguado, tinham abaixado sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Por que a pomba não tornou a Noé, né, nessa situação? Aqui simboliza a paz de Deus aos homens, porque enquanto a terra estava sob o dilúvio, Deus ainda estava brigado com a humanidade, né? Punindo a humanidade. E quando a pomba foi solta e pousou e achou lugar, foi o momento em que houve paz, onde a arca ela acoplou em algum lugar, em cima do Monte Ararat, né? Que muitos citam, e ali a humanidade desceu, né? Noé e seus filhos, né? Então, aqui simboliza essa situação. A pomba trouxe paz, tá bom? Pessoal, coloquem número 2. 2. Nós falamos o 1, né? Que a pomba simbolizava a paz com Deus. E o 2, porque simbolizava o sacrifício de pessoas pobres. 2. Porque simbolizava o sacrifício de pessoas pobres. Porque simbolizava o sacrifício de pessoas pobres, ok? Coloca a referência aí, pessoal. Levíticos 5, capítulo 5, verso 7. Levíticos, capítulo 5, verso 7. Ok, pessoal? Então, eu vou ler aqui. Só antes de falar algo. Na aula passada, nós vimos, né, que Jesus era representado pelo Cordeiro de Deus, né? Então, nós vimos em Levítico também que toda vez que o povo pecava, o sacerdote sacrificava um cordeiro, né, pelo povo, né? Só que tinham famílias, né, que quando iam oferecer sacrifício no templo e tudo, eles não tinham condições de comprar um cordeiro, né? Então, eles compravam a pombinha, né, a rolinha, né? E a gente vai explicar aqui, né, que servia como sacrifício também. Então, vou ler, pessoal, Levítico 5, verso 7. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, ou seja, se a pessoa não tiver condição, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas, ou seja, 2 pombas, ou 2 rolas ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Ok? Então, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de pomba também, representava também o sacrifício pelos pobres. A Bíblia fala, né, que o evangelho do reino é pregado aos pobres. Aos pobres é dado o reino dos céus, né? Os pobres de espírito, né? Então, pessoal, ok? É a segunda simbologia para a pomba, tá? E agora nós vamos para a terceira simbologia, terceira e última. Anote aí, 3. 3. Porque representava a pureza de alguém simples e sem culpa. Porque a pomba representava a pureza de alguém simples e sem culpa. Porque representava a pureza de alguém simples e sem culpa. Ok? Pessoal, aí na referência vocês vão colocar Salmos 74, 19, Salmos capítulo 74, verso 19, e Cânticos, capítulo 2, verso 14. Ok? Salmos 74, 19 e Cânticos, capítulo 2, versículo 14. Ok? Então, pessoal, vou ler para vocês aqui só a primeira referência, que é Salmos, tá? Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Ou seja, está mostrando que a pomba é alguém indefeso, alguém simples, né? Em Cânticos também vai falar sobre isso, né? Então, Jesus veio como um cordeiro, né? Um cordeiro mudo, né? Aquele cordeiro simples, aquele cordeiro sofredor, né? Ele veio, né? E a pomba representa isso também. Um animal simples, né? Então, o Espírito Santo, quando desceu sobre Jesus na forma de pomba, representou tudo isso, né? Representou a reconciliação de Deus com os homens, através do sacrifício de Jesus, né? A saber, né? Fala aqui, né? Em 2 Coríntios 5:19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ok? Ou seja, Deus não imputou as transgressões aos homens, mas imputou ao próprio Jesus essas transgressões. Então, quando o Espírito Santo desceu como forma de pomba, simbolizou tudo isso.
simbolizou a paz de Deus com os homens, simbolizou o sacrifício para os pobres, né? Aqueles que não tinham condição de oferecer um cordeiro, né? Porque Jesus era o próprio cordeiro, né? O cordeiro, e como vimos, ele também, o Espírito Santo veio como pomba sobre ele, representando os pobres. E por último, né? Porque representava a pureza de alguém simples e sem culpa, que Jesus era, né? Ok, pessoal? Vamos lá, então. Prosseguindo. Verso 33. João 1, verso 33. Vamos lá. Eu não o conhecia, como a gente já falou, né? Explicamos. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pessoal, nesse versículo, eu queria que vocês sublinhassem a palavra sobre, ok? Que vai vir aqui depois de aquele, né? Aquele sobre. Eu quero que vocês sublinhem sobre. E quero que vocês sublinhem também pousar. Aquele sobre quem vires descer e pousar. Sobre e pousar. Ok? Pessoal, esse pousar, eu quero que vocês puxem uma setinha debaixo de pousar e anotem assim, ó, permanecer. Permanecer. Ok? Embaixo de pousar, coloque permanecer. Beleza, pessoal? O que esse versículo aqui ele denota para a gente, né? Vou ler novamente com calma. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, ou seja, o Senhor, né, o Espírito Santo que enviou João a batizar com água, disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse pousar é permanecer. O que João estava falando aqui? Que provavelmente, durante o batismo, o Espírito Santo vinha sobre muitas pessoas. As pessoas recebiam ali um revestimento, um poder, algo do Espírito Santo. É igual nós cansamos de ver já na nossa igreja, eu já vi também em outras igrejas, as pessoas sendo batizadas e assim que levanta da água são revestidas, são renovadas, o Espírito Santo vem sobre elas. Só que note que sobre Jesus, o Espírito Santo não apenas veio, o Espírito Santo permaneceu sobre ele. Essa é a diferença. Então, João provavelmente batizava muita gente, via o Espírito Santo descer sobre muita gente, mas pousar, ficar somente sobre Jesus. Ok? Então, pessoal, sabendo disso, eu quero explicar algo para vocês aqui, né? Que existe uma diferença muito grande entre o Espírito Santo orar dentro de você e ele estar sobre você. Ok? Uma coisa é chamada batismo com o Espírito Santo e outra coisa é batismo com fogo. Ok? Então, eu vou explicar para vocês aqui o que acontecia. Antigamente, o Espírito de Deus vinha sobre alguns homens, ok? Então, vamos colocar algumas referências aqui, por favor. Anote aí no seu caderno. Coloque assim, o Espírito de Deus vinha sobre alguns homens. Anote aí, o Espírito de Deus vinha, do verbo vir, sobre alguns homens. Sob, com B mudo, é abaixo. Sobre, com B, R-E, é acima. Então, é sobre. O Espírito de Deus vinha sobre alguns homens. Ok? O Espírito de Deus vinha sobre alguns homens. Então, pessoal, anote aí as referências que eu vou passar aqui, ok? Números 11, capítulo 11, versículo 25. Números, capítulo 11, versículo 25. Isaías, capítulo 61, verso 1. Números, capítulo 11, versículo 25, que foi a primeira referência que eu dei, e a segunda, Isaías 61, verso 1. Ok? Então, pessoal, vou ler aqui para vocês as duas referências. Vou começar lendo a referência de Números, ok? Então, vamos lá. Então, o Senhor desceu na nuvem. Ele falou, ou seja, está falando aqui de Moisés, né? Quando Deus falava com Moisés no Monte Sinai, o Senhor vinha sobre a nuvem, né? E aí ele falava com Moisés, né? Então, tá, é esse o contexto da situação. Então, o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele,
Note, do Espírito que estava sobre Moisés. Sobre, não dentro. Tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou, o indivíduo aqui, o Espírito Santo não está dentro, o Espírito Santo está sobre. Então, quando o Espírito Santo repousou, como foi sobre Jesus, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Lembra que eu falei que João Batista falou que o Espírito permaneceu sobre Jesus, que era diferente de pousar? Então, o Espírito pousou sobre esses homens aqui, repousou. Só que ele não permaneceu. Então, os homens profetizaram e depois nunca mais, porque o Espírito se retirou, ok? Então, pessoal, vamos lá aqui para a segunda referência. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Note, o Espírito do Senhor está sobre mim. Note que sempre que o Espírito do Senhor vem sobre alguém, há uma atitude depois disso. Há uma atitude positiva, comissiva, algo é feito. Não uma atitude omissiva, algo é realizado. Note que aqui números que eu falei. O pessoal, o Espírito Santo veio sobre os 70 anciãos de Israel, e esse pessoal profetizou. Aqui, em Isaías, profetizando a vinda do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus aqui, em Isaías, né, que está citando o Messias, porque o Senhor me ungiu, né, falando Messias e tal, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele pregou as boas novas aos mansos, enviou a restaurar os contritos de coração. Então, quando o Espírito do Senhor desce sobre você, ele te reveste para que algo seja feito. Ok? E agora eu vou citar, agora eu vou mostrar as diferenças entre o batismo com o Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, e o batismo com fogo, que ele está sobre você, ok? Anote aí no seu caderno. Diferença de na verdade, né? Que é o pronome definido. Diferente do batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Diferença do batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Diferença do batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Ok? Anotem a referência aí, pessoal. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 15 e 16. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 15 e 16. Ok? Eu vou mostrar para vocês a origem, onde foi citado, né? João falou, batismo com água, né? Mas venham aí que ele é porreta. Então a gente vai ler esse versículo agora, ok? Então vamos lá, pessoal. Lucas 3, 15 e 16. Eu estou falando assim, que eu estou lendo aqui para vocês, mas quem quiser também abrir para ler comigo, para não ficar nas minhas palavras, pode ser, tá bom? Eu só estou lendo com vocês para a gente não perder tempo, que nosso tempo de aula é curto, beleza? Então vamos lá, pessoal, vou ler para vocês. Estando o povo em expectação, o que é expectação? Né? Expectação vem da palavra expectativa, né? Ansiosos, né? Esperando, porra, vamos esperar, caramba, estamos esperando quem é. Estando o povo em expectação e pensando todos de João. João quem? João Batista, em seus corações, se porventura seria o Cristo, ungido, né? Respondeu João Batista a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água. Que a gente viu, João batizava as pessoas com água para arrependimento. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas, né? Que são as sandálias, que a gente comentou na aula passada também, o significado disso. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, note, se o batismo com o Espírito Santo e com fogo fosse a mesma coisa, não haveria esse termo adicional e, essa partícula e. Seria só batismo com fogo ou batismo com o Espírito Santo. Então, são duas coisas distintas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Nós colocamos aqui no início a diferença entre os dois. Agora, coloque A ou um, tanto faz, o que você quiser botar aí. Batismo no Espírito Santo. Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Depois nós vamos discorrer sobre o batismo com fogo, ok? Coloque aí, pessoal. Batismo no Espírito Santo.
Coloque assim, 2 pontinhos. É quando o Espírito Santo vem morar dentro de você. É quando o Espírito Santo vem morar dentro de você. É quando o Espírito Santo vem morar dentro de você. Ok, pessoal? Anotem a referência aí. João, capítulo 20, versos 21 e 22. João, capítulo 20, versos 21 e 22. Ok, pessoal? João, capítulo 20, versos 21 e 22. Então, vou ler, pessoal, vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Ou seja, aqui, pessoal, esse contexto aqui foi depois que o próprio Jesus tinha morrido. Lembrem que Jesus falou, se eu não for, não posso enviar outro Consolador? Então, esse contexto, né? Jesus tinha morrido, e aí Jesus voltou à terra com seus discípulos já com o corpo glorificado, ok? Então, vou ler. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ok? Note aqui que nesse verso, os discípulos não pularam, não falaram em línguas, não caíram no reteté, no labaxá, não aconteceu nada disso. Eles ficaram de boa. Pense comigo, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você, como nós explicamos na segunda aula, na primeira, não me lembro. Note que você, a não ser que haja um revestimento, a não ser que haja algo diferente, que o poder de Deus te envolva, mas na verdade você aceita Jesus, é uma decisão racional, talvez um pouco emocional, né? Que Cristo usa as emoções para nos conduzir a Deus, mas você não cai no poder, você não cai no chão, você não... Então, assim, é uma decisão mais racional, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, ok? E aí, o que acontece? Quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, você se torna morada do Senhor, ok? Porque existe essa confusão, você é templo do Espírito Santo. Não, nós não somos templo do Espírito Santo. Quando em conjunto, somos. Individualmente, nós somos morada. Por isso que Jesus falou, se alguém guardar meus mandamentos, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele, no indivíduo pessoal. Quando Paulo fala lá em Coríntios, fala assim, vós sois templo do Espírito Santo, vós sois, está no plural, igreja, ok? Então nunca mais esqueça disso. Você não é templo, você é morada. Quando eu estou com você, a gente está junto aqui, igual como nós estamos aqui nessa aula. Nós somos templo do Espírito Santo, ok? Somos a igreja, beleza? Então, pessoal, quando você é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar dentro de você, ocorre um casamento com o Senhor, ok? Então, assim, quero que você coloque assim, ocorre um casamento com o Senhor. Quando você é batizado com o Espírito Santo, ocorre um casamento com o Senhor, ou casamento, né? Que é definido, né? Que um casamento dá margem a mais de um casamento. Então, é o casamento com o Senhor. Ok? Eu quero que você coloque aí, por favor, a referência de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 17. Ok? Vou ler para vocês, pessoal. Vamos lá. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E era para eu ter falado outra referência também. Anote aí, por favor, também. Além de 1 Coríntios, anote Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Ok? Então, vou ler 1 Coríntios e vou ler Gênesis, para eu poder fazer um paralelo, para nós entendermos a situação que está em jogo aqui. Vamos lá. Mas
o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Esse é 1 Coríntios. Gênesis agora. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Tem outra tradução que fala, se juntar-se à sua mulher. E serão ambos uma carne. Ou seja, quando você se junta com Deus, você aceita Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. E as pessoas elas têm uma visão errada, uma visão equivocada sobre o que é o Espírito Santo morar dentro de você. Porque as pessoas imaginam o seguinte, que quando você peca, eu adulterei, eu roubei, fez um pecado sinistro aí, que o mais horrendo possível. Quando as pessoas pensam isso, as pessoas imaginam que o Espírito Santo sai para que elas possam pecar. Só que pense comigo, se Deus é a favor do casamento, Deus fala, o que juntou o homem, né? O que uniu Deus, não separe o homem, né? Então, isso nos mostra que Deus ele é a favor do casamento. Você acha que o Espírito Santo vai sair de você? Você vai pecar? Não, ele nunca sai de você. Então, você pode estar lá. Se você aceitou Jesus uma vez na vida, e você está na esbórnia, no mundo, está bebendo, mentindo, o Espírito Santo está dentro de você. Só que pode ocorrer uma situação. A Bíblia fala que existem pecados que são para a morte, né? E a Bíblia também fala, por esses não orais, né? Não oreis. E um dos pecados que são para a morte, a gente vai ver depois com mais calma, é a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é você falar, poxa, Jesus morreu por mim, mas eu não estou nem para o sacrifício dele. Senhor Deus, o Senhor deu o seu filho, mas eu não aceito o sacrifício dele, prefiro viver do jeito que eu estou. Então, você aceitando essa condição, a gente vai falar também na aula no curso de aperfeiçoamento, é uma das condições que você perde a salvação. Por quê? A Bíblia também nos fala, não extinguais o Espírito Santo, o qual foste selados para o dia da redenção. O que é extinguir o Espírito Santo? Você vai fazer a coisa errada e fala, meu filho, não faça isso. Você vai, faz. Meu filho, não faça isso. Você vai, faz. Chega a um ponto que você é cauterizado. E nós aprendemos na aula passada que a consciência ela não está na alma e não está no corpo. Ela se encontra no espírito. Então, quando você vê um cristão que está no mundo de uma forma devassa e você vê que ele não tem mais esse reconhecimento das coisas de Deus, a consciência dele, que se encontra no espírito, está cauterizada. Por isso que Paulo fala que tem muitos que estão com a consciência cauterizada. E conseguiram extinguir o Espírito Santo. Ou seja, você é uma pessoa que, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você, vira um casamento, e esse Espírito Santo morando dentro de você é o selo. Então, quando você morrer, se você não tiver o selo do Espírito Santo, você não sobe com o Senhor. Você não vai para o paraíso, você não vai para as partes baixas da terra. E o que acontece? Se você ignorar o Espírito Santo, sempre entristecer ele vai ser extinto. Não como uma coisa, ele é uma pessoa, né? Mas a Bíblia fala, não extinguais, esse é o termo. Então, você não vai ter mais esse selo. Então, como é que você vai estar nas bodas do Cordeiro? Como é que você vai estar com Cristo no céu se você não tem o selo? Entenderam? Não sei se deu para entender. Então, essa é a ideia. E nos pecados sexuais, a coisa pior ainda, né? Paulo também fala, né, que todos os pecados são graves, né? Mas aqueles que são cometidos no corpo, eles são piores. Por quê? Porque toda vez que existe uma relação sexual e existe sêmen, fala comigo no WhatsApp aqui, rapidinho. Tá. Então, toda vez que existe relação sexual e existe ejaculação sêmen, o Espírito do Senhor tem que vir para dar sopro à criança que vai nascer. Agora, você imagina, né, na esbórnia que acontece aí, aqueles que já foram cristãos, tal, que estão no mundo, até aqueles cristãos que erram, né, que todos nós erramos, né, e aprendemos com os erros, né. Imagina, né, toda vez que esse sêmen sai, imagina o Espírito Santo do Senhor dentro de você, olhando aquilo tudo, e tendo que soprar um sopro a uma criança que não vai nascer. Porque às vezes o cara ejacula fora ou dentro, ou também uma criança que nasce fruto de um adultério, fruto de um incesto, fruto de um estupro, de alguma coisa. Imagina a gravidade disso. Entendeu? Então, assim, tem na sua mente que é um casamento. Nunca vai se separar. A não ser que você extingua, que você vá, fala, eu não quero, vou tampar os meus ouvidos e não quero saber do Espírito Santo. Por isso que Deus falou lá em Gênesis, meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Contender é brigar, não brigará para sempre. Então vai ter uma época que a pessoa extingue tanto o Espírito Santo, ela nega tanto, ela vira tantas costas que o Espírito Santo se retira dela. E aí você não tem mais o selo. Ok, pessoal? Então, qual o resultado desse casamento? Coloque assim, por favor. Resultado desse casamento. Resultado do casamento entre o Espírito Santo e o homem. Homem no sentido de humanidade, né? Sentido genérico, homem e mulher, né? Então, qual é o resultado do casamento entre homem e mulher?
Perdão. Do casamento entre o homem e o Espírito Santo. Ok? Quero que você coloque 2 pontinhos, coloque assim, fruto. 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 Ok? Então, pessoal, fruto no singular, tá? Não são frutos. Quando o homem casa com a mulher, naturalmente, né? Existe o fruto. Fruto, gênero, espécie, filhos. Ok? Então, quando um homem tem a relação com a mulher, tudo certinho, a mulher não estéril, não há problema no casamento, gera seu fruto. E qual é o fruto? São os filhos, ok? Isso no casamento natural. E com o casamento com o Espírito Santo não é diferente. Existe o fruto, ok? Então, eu quero que você coloque assim, do lado de fruto, a referência de Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Arizão, prazer te ter aqui, Ari. Finalmente tô te vendo por aqui, hein, cara? Paz, Ari. Beleza, pessoal? Então, vou ler para vocês aqui, ok? Vamos lá. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito, note, fruto no singular, tá? As pessoas falam os frutos do Espírito. Não, é o fruto. Eu vou explicar depois por que é o fruto no singular. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. O que é longanimidade, né? É paciência. Você, porra, nego te injuria, tal, tu, paciente, respira fundo, paciente. Isso não vem de você, vem do Espírito. Longanimidade, benignidade, que é bondade. Não é bondade, é diferente de bondade. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ok? Então, esse é o fruto. Por que o fruto? Pense comigo. Existe a manga. Meu pai deu até esse exemplo na igreja, no dia que ele foi pregar. Mas não existe só uma manga de um tipo. Existe a manga espada, manga coquim, manga coração de boi e outras mangas, né? Então, existe um fruto do Espírito. E ele se manifesta de diversas formas, né? Então, pense comigo. Se você aceitou Jesus, teve um casamento com o Espírito Santo, e não há frutos, há algo errado. É igual um homem que se casa com a mulher e quer ter filhos, mas uma das partes não pode ter filhos. Então, há algo errado, né? Então, você tem que se avaliar. Por que não estou gerando o fruto do Espírito Santo? Será que você está deixando que o Espírito trabalhe em você, na sua vida? Porque isso não vem de você. Você não consegue mudar sozinho. Eu vejo os meus colegas no serviço, eu quero parar de fumar, eu quero isso, eu quero parar de mentir. Eu falei, cara, você não consegue sozinho, ninguém consegue sozinho. Se não houver uma intervenção divina, você não consegue. Mas você tem que dar vazão a isso, você tem que dar lugar a isso. Ok, pessoal? Beleza, agora vamos para o batismo com fogo, beleza? Anote aí, batismo com fogo. Nós vimos o batismo com o Espírito Santo, acabamos de ver, que é quando o Espírito Santo vem morar dentro de você e há um casamento indissolúvel, a não ser que você queira, ok? E agora vamos para o batismo com fogo, beleza? Anote aí, pessoal, batismo com fogo, 2 pontinhos. Batismo com fogo, 2 pontinhos. Eu quero que você coloque assim, é o revestimento para fazer a obra de Deus. É o revestimento para fazer a obra de Deus. Beleza. Então, pessoal, anote a referência aí também. João 2. João 2. João é o capítulo 2, tá? João 2. João 2, esse mesmo que a gente está lendo, João 2. Beleza? O que aconteceu com Jesus, pessoal? Nós vimos que o Espírito Santo veio sobre ele, né? Então, quais são as fases, né? A fase é a seguinte. Para ser usado como um batismo, para ser usado sob o batismo de fogo, né, com revestimento, não é tão simples, né? Tanto que pessoas buscam, né? E tem umas que Deus entrega, outras não, né? Eu tenho buscado isso.
eu não gosto de falar na minha vida pessoal, né? O foco aqui é a palavra de Deus, mas é um exemplo bem rápido. Igual eu, busquei muitas vezes o revestimento, estava sendo muito usado na cura, pela misericórdia do Senhor, que é Jesus que me usava, né? Jesus que curava através da minha vida. Só que eu ainda não tinha sido revestido por fogo, com fogo, né? Eu ainda não fui, né? Então, o que acontece? Quando você não é revestido com fogo, as coisas acontecem. E você tem que tomar cuidado, porque se você vai sem ser revestido, tem uma hora que Satanás dá uma rasteira, se você não tem estrutura para aquilo, né? Então, o revestimento com fogo, ele tem algumas fases, né? Ok? Então, observando Jesus, nós podemos ver qual foram essas fases, né? Então, o Espírito Santo veio sobre Jesus, ok? Revestindo ele no batismo dele. No livro de João não vai falar, né? Mas nos outros evangelhos, né? O que são os evangelhos, né? Os evangelhos são os olhares de discípulos que estavam com Jesus, são diferentes olhares, ou seja, se eu estou numa cena de crime, eu vejo um assalto, e ali eu estou naquele assalto, eu estou com a Daniela, por exemplo, eu estou com a Raina. No dia que forem me interrogar, eu vou falar, cara, tinha um cara de camisa vermelha, e ele fez isso, fez aquilo, a Daniela vai falar, poxa, eu não vi esse cara de camisa vermelha, eu vi um cara de camisa amarela, que ele puxou a arma do cara, aí ela fala, pô, nossa, tinha um cachorro ali na cena do crime, ele lambeu o sangue do cara que caiu no chão, e eu falei, poxa, eu não vi o cachorro, ou seja, é o relato de várias pessoas de ângulos diferentes. Por isso que os evangelhos são tão autênticos. Porque se não fossem tão autênticos, eles seriam cópias, né? As pessoas não tem como falar tudo igual, ok? Então, o que acontece? Em outros evangelhos vai citar que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, né? Pelo Espírito, né? Note, não foi por Satanás, por ninguém, foi pelo Espírito. Então, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre você e ele vai te testar para ver se você pode ser usado. Porque ele não entrega a unção para qualquer um. Pense, se Jesus foi tentado, foi testado, imagine nós que somos pecadores. Estava conversando com um pastor outro dia, ele é muito usado por cura, assim, uma coisa sobrenatural. Ele falou que ficou 3 anos buscando. 3 anos. Mas Deus também usa ele assim, curar câncer pular para fora, coisas extraordinárias. Mas ele foi revestido com fogo. Então pense, Jesus foi batizado, o Espírito veio sobre ele, foi conduzido ao deserto, e logo depois disso nós vemos os primeiros milagres de Jesus. Ok? Depois dessas fases, então, o Espírito vem sobre, o Espírito vê se você é capaz disso. Eu já reprovei várias vezes nesse teste. Que o Espírito Santo vem, me dá uma unção e fala, agora eu quero ver se tu é capaz. Eu falei assim, eu não quero mais errar. Eu quero passar, agora eu quero ser aprovado. Ok? Então, pessoal, eu quero que vocês anotem a referência aí de Atos 2, do verso 2 ao 4. Atos 2, do verso 2 ao 4. Atos 2, do verso 2 ao 4. Ok? Nós vamos falar de Pedro aqui, gente. Pedro foi um cara que negou Jesus, falou, Senhor, eu estou contigo. Jesus falou, cara, quando tu te converter, confirma teus irmãos. Ou seja, Pedro não era convertido, ele achava que era, né? Então, Pedro, antes de Jesus, negando a Jesus, Pedro é batizado com o Espírito Santo, Jesus vem e sopra sobre Pedro, e depois Pedro é revestido lá no Pentecoste, ok? Então, vou ler para vocês aqui, Atos 2, capítulo 2, do verso 2 ao 4, ok? E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente. O que é veemente? Um vento forte, afirmativo, impetuoso. Impetuoso é forte. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas. Língua mesmo, tá? Língua de... como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Note, as quais pousaram sobre cada um deles. Notaram? Novamente, sobre. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ok? Então, perceba, diferente do primeiro momento, onde eles receberam batismo com o Espírito Santo e aparentemente não aconteceu nada, agora eles ficaram chapados. O Espírito Santo veio sobre eles e todo mundo chapando e caindo e falando em língua, e nego falando, porra, esses caras estão bêbados essa hora. Eles cheios do Espírito Santo. Então, houve um comportamento diferente. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, igual nós lemos lá em Gênesis, e nós lemos em Isaías. Gênesis veio sobre os 70 anciãos, profetizaram.
em Isaías, Jesus veio, ele pregou as boas novas. Sobre Pedro e os apóstolos e a igreja que estava reunida, 120 pessoas, eles falaram em línguas também. E qual foi a consequência disso? Ok? Eu quero que você coloque assim, resultados após o batismo com fogo. Coloque aí, pessoal. Resultado após o batismo com fogo. Resultado após o batismo com fogo. Ok? Bote assim, pessoal. Atos, livro de Atos, capítulo 2, verso 38 ao 43. Atos, capítulo 2, verso 38 ao 43. Beleza, pessoal? Resultado após batismo com fogo ou pós-batismo com fogo. Atos 2, 38 ao 43. Vou ler então. E disse-lhes Pedro. Então, pessoal, Pedro negou Jesus, batizado com o Espírito Santo, revestido com fogo. Esse contexto é na mesma situação. Então, eles foram revestidos com fogo e Pedro saiu logo após isso para falar com os homens que achavam que eles estavam embriagados, ok? Então, é a fala de Pedro nesse momento. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom? Dom quer dizer presente, né? Presente do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, né, aos judeus, a vossos filhos e todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda alma havia temor. E muitas maravilhas, note, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, note, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram, Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus, 3.000 judeus para Jesus, e maravilhas e sinais começaram a acontecer. Foi igual quando foi com Jesus. Jesus foi tentado, saiu dali e foi fazer milagres e maravilhas, ok? Não necessariamente tem uma rota certa, né? Tipo, Espírito Santo veio sobre ele, está sendo testado, provado, e depois Deus faz da forma que quer, né? Eu creio que nessa situação havia uma urgência contra aqueles homens, né? E é algo interessante aqui também, né? Que perceba que o Espírito Santo ele vem sobre alguém com a representatividade daquilo que a pessoa vai ser usada. Não sei se você vai me entender, quero me fazer entendido para você. Se, por exemplo, você tem um ministério musical, Deus vai te dar um som para aquilo. Deus não vai te dar um som para pregar, se ele não tem isso para você. Então, se Deus tem algo na cura para você, ele vai te dar uma unção na cura. Não adianta você buscar outra unção que não seja a que ele falou para você. Porque todos que são usados por Deus são profetizados antes. O que eu quero dizer? Igual eu. Minha vida, o raio vai ser isso, vai ser aquilo, e eu sigo buscando aquilo que me foi profetizado. Ok? Então perceba que sobre Jesus desceu uma pomba. Ou seja, desceu um revestimento para que ele pudesse cumprir a realização da paz entre Deus e os homens. Ok? Então o Espírito Santo desceu sobre ele para isso, reconciliando Deus com os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Note que os apóstolos aqui e a igreja que estava reunida, o Espírito Santo veio sobre eles na forma de línguas. Só que essas línguas aqui não eram línguas estranhas. Eles não falaram em mistério, né? Vamos dizer assim. Ocorreu um fenômeno chamado aqui glossolalia. O que é glossolalia? É você, de uma forma espiritual, falar... É mais ou menos isso. Você falar em línguas, só que a pessoa que te escuta na língua dela. Ok? Tem até uma experiência de um pregador muito famoso, eu esqueci o nome dele agora. Esqueci. E ele fala que ele estava na televisão,
E aí ele começou a falar em línguas numa entrevista, e uma pessoa que estava assistindo o discurso dele na Alemanha, que não entendia, num vídeo na internet, começou a entender em alemão. E ele estava falando em mistério lá, estava falando em línguas. Ou seja, o Espírito Santo desceu com línguas sobre eles para cumprir o propósito da evangelização naquele local. Então, a igreja estava se expandindo. Então, o Espírito Santo veio com esse revestimento para que eles eram apóstolos. O que apóstolo quer dizer? Apóstolo significa pombo enviado. Era aqueles pombos da guerra, né? Que antigamente não tinha correio, não tinha nada, né? Na verdade, existia, né? Mas como é que você vai entregar um correio numa guerra, né? Então, você escrevia a mensagem na boca do pombo e enviava ele. Apóstolo quer dizer isso? Pombo enviado, com uma mensagem. Então, o Espírito Santo desceu sobre eles com línguas, para que eles pudessem falar em línguas estranhas e ocorresse esse fenômeno da glossolalia, para que as pessoas pudessem entender nas suas próprias línguas as maravilhas de Deus e se convencer que Deus estava ali, porque eles eram galileus. Quem eram os galileus na época? Era um povo indouto. Era como se fosse roceiro. Hoje em dia, né? Você vai lá, igual eu trabalhei no Pará 4 anos, né? Morei no Pará. Muitas vezes a gente ia para o interior. Chegava lá muita gente que não sabia falar direito e tal. É como se fosse isso. Esse povo que andava com Jesus eram galileus. Ok? Então, quando desceu sobre eles, como é que o pessoal falou? Caramba, como é que esses caras falam a língua? Se esses caras aqui são vocês, não sabem nem falar português direito. Vamos dizer assim, né? Então, o Espírito Santo, ele desce sobre você com uma expectativa real de algo e para uma missão específica. Beleza, pessoal? Pessoal, estou vendo aqui que nossa hora, ela está, né, no limite aqui, beleza? E Isso minha mesmo, proposta é não demorar mais que isso. Oi, Dani? Eu ia te chamar agora, 21h05. Não, beleza. Pessoal, então, vamos lá. Tô vendo no chat aqui que tem 5, né? Ah, tá. Beleza, tá. Ah, tá. Não é sobre isso, não. Vamos lá, já tem uma pergunta aqui, né? Eu falei para vocês deixarem, né, as perguntas para o final, né? O Natan já perguntou aqui e eu vou responder aqui, beleza? Natan, você sentiu dúvida, né, nessa parte, né, sobre morada e templo, beleza? Eu vou fundamentar para você aqui, tá? Só ver aqui onde está escrito aqui, só um minutinho, vamos lá. Farei neles morada. Ok, vamos lá. Anote aí, Natan, João 14. João 14. Anote assim, serve para todo mundo também, tá, pessoal? Anote assim, morada e embaixo o templo do Espírito Santo, ok? Anote assim, morada, 2 pontinhos, individual. Anote depois, embaixo, templo, 2 pontinhos, coletivo. Morada, 2 pontinhos, individual. Templo, 2 pontinhos, coletivo. Ok? Anote a referência de morada. João 14, capítulo 14, verso. Deixa eu aqui, só um minutinho. Tá, verso 23. Ok? João 14, verso 23. E na referência de templo, quero que você anote aí, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Em templo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? Beleza? Então, vou ler para vocês, pessoal, essa primeira referência aqui, de morada, tá? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele. Viremos quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E faremos nele morada, nele, singular, ok? Nele, pessoa, indivíduo, morada. Então, aqui não está falando da igreja, está falando do indivíduo, entendeu? Então, você como indivíduo, como pessoa, você é morada do Espírito Santo, beleza? E templo, pessoal, vou ler para vocês agora o templo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Vou ler. Ou não sabeis que vosso, eu, tu, eles, nós, vós, quinta pessoa, do plural, primeira pessoa do plural. O que se refere? A conjunto de pessoas. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós.
mais de um indivíduo, mais de uma pessoa, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Beleza? Então, pessoal, templo, conjunto, morada individual. Inclusive, esse é um dos versículos, né? Que as pessoas perguntam, pode fazer tatuagem? Não pode e tal? Lembre, né? O que aqui fala, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, você não pertence a você. Deus te comprou. No versículo abaixo, porque fostes comprados por bom preço. Ou seja, pensa comigo. Se eu compro um pitbull, eu vou deixar que alguém tatue meu pitbull? Ou vou deixar que ele mesmo faça algo contra ele, sendo que ele é meu, minha posse? Então pense. Se você conversar com o Espírito Santo, com Deus, ele permitir, aí é você e Deus, né? Mas essa é a situação, beleza? Natan, deu para esclarecer? O Geilton fez uma pergunta, Israel. Uhum. Tá, Gilton. Eu vou soltar seu microfone, Gilton. Você quer falar, Gilton? Israel, Oi, pode falar, Gilton. Estou te ouvindo. boa noite a todos. Eu Boa queria noite. saber como eu saber que fui batizado com o Espírito Santo. Momento. Tá. Você quer saber o momento que você foi batizado com o Espírito Santo ou você foi batizado com fogo? Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, né? Tá, então vamos lá. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece quando você aceita Jesus. Lembra que eu citei aqui? Quando Jesus veio Jesus já havia morrido, né? Ele estava com o corpo glorificado. Ele desceu e assoprou sobre os discípulos, ok? Então, assim, metaforando, né? Levando para uma linguagem paralela. É como se Jesus viesse aos discípulos, né? Eles estavam aceitando Jesus naquele momento, né? Porque, pense, eles não haviam o Espírito Santo dentro deles. Só que eles já haviam aceitado Jesus. Eles já tinham crido que Jesus era o Senhor. Só que Jesus precisava subir para que o Espírito Santo pudesse vir. Então, a condição deles ali, eles estavam aguardando que o Espírito Santo pudesse ser soprado neles, né? Então, pense comigo, quando a pessoa vem a Jesus, elas estão na mesma condição que os discípulos. Elas não têm o Espírito Santo dentro delas, ok? Então, quando elas vêm a Jesus, Jesus vem e coloca o Espírito Santo dentro da pessoa. Aqui ocorre o batismo, um casamento com o Espírito Santo. É no momento que a pessoa aceita Jesus. E o fruto desse casamento, você fala, pô, será que eu estou casado com Jesus? É o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, paciência, mansidão e temperança. Os 9 frutos do Espírito. Beleza, Gilton? É porque muitas vezes nos encontros, a gente fala, muitos falam, oh, você foi batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Uhum. Aquele momento, aquela hora. Uhum. Não, na verdade não. Na verdade é batizado com fogo. Na verdade, nenhum dos dois. Às vezes o Espírito Santo permite que o poder dele toque essa pessoa e ela seja revestida. Ela receba, tem uma experiência. Ok? Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, é gerado fruto. Quando você é batizado com fogo, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural. Se você vai tocar um violão na igreja, a igreja é inundada da unção. Se você vai orar por alguém, a pessoa cai, a pessoa recebe a cura, sem mesmo você saber. Então, é bem expressivo quando o Espírito Santo ele começa a se manifestar, quando ele está sobre alguém e quando ele vem morar dentro de alguém. Falou, Israel, obrigado. Beleza? Valeu, Geilton. Obrigado você, tá? Tem mais alguém, pessoal, que tem mais algum questionamento, alguma dúvida? Não deixe a sua dúvida para a próxima aula, não, tá? Vamos matar hoje, se puder. Israel. E a Oi, palavra tia, pode falar. fala, Israel, Oi. e a palavra fala que quando nós temos esse encontro com Jesus, nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos dele. É isso aí, tia. Esse Perfeitamente. é o momento que você tem essa testificação no teu espírito que você é do Senhor. É isso aí, tia. Perfeitamente. Fala, né? Perfeitamente, tia. A Bíblia fala, né? Que Deus. somos filhos de Deus, né? Uhum. Okay, o Natan fez uma outra... Tia, terminou de falar, tia? Terminei. Ah, tá. Eu vou ler aqui o que o Natan fez uma outra pergunta. Uma vez batizado com fogo e com o Espírito Santo, isso se perde? Teria que recuperar após desviar, ficar distante por um tempo? Entendi, calma aí. Teria de recuperar após desviar, ficar distante por um tempo? Natan, é o seguinte, a condição primeira que eu falei, o batismo no Espírito Santo, ele é perdido com a extinção, né, do Espírito Santo, né? Você vai, se você apostatar, acabou para você.
E o revestimento com fogo é a mesma coisa. A Bíblia fala que o fogo ele vem para queimar a palha. Então, você está buscando esse revestimento. Você ainda tem alguns pecados na sua vida, você está lutando contra isso, mas você falou, Senhor, eu te quero. O Espírito Santo vem e te batiza com fogo. Vamos dizer que você é aqui, vamos dizer que você é um milho. Você tem essa palha aqui, você é o trigo, perdão. Então, o Espírito Santo vem com fogo, ele queima essa palha. E aí você fica aqui revestido com Deus e tudo, e servindo a Deus de uma forma melhor. Não tendo tanto, vamos dizer assim, não seria tentação, né? Mas não teria tanta inclinação a esse desejo da carne, já que houve um revestimento sobrenatural sobre você. Só que tem como voltar atrás. Perceba, Jim Swaggart, um evangelista tremendo, os mais velhos aqui talvez vão conhecer. Ele pregava, aqui o Ari conhece, ó. Ele pregava no mundo, ó, a Evinha também, ele pregava no mundo todo. Meu avô, que era ímpio, ouvia Jim Swaggart. Era um evangelista tremendo, mas ele caiu. E assim, ele caiu e nunca mais foi visto, né? Ele prega hoje, tem a igreja dele, uma bênção no Texas, se eu não me engano, ou Tennessee, não lembro agora. Mas ele perdeu esse revestimento, entendeu? Ele preferiu o outro lado. Só que é o seguinte, tudo você consegue novamente, ok? Só que pensa comigo, se o Espírito Santo te entregou uma unção especial e você não deu valor, vai ser mais difícil você recuperar essa confiança. Ele vai te dar, se você buscar assim. Mas imagine, é como se fosse um anjo que desceu do seu principado, que a Bíblia fala, e quis as coisas com os homens, depois de experimentar algo tão tremendo. É igual em Hebreus fala que tem a situação de alguns que provaram no reino vindouro, os poderes, aquilo tudo, e é impossível que eles sejam renovados, mais uma vez, para o arrependimento, porque eles cometeram o pecado da apostasia. Além de rejeitar o Filho de Deus, eles rejeitaram todo o poder de Deus que foi incumbido neles. Então, eu creio que, pelo que eu sei, né, eu não estou julgando os irmãos, nem eu, mas a gente vê a árvore pelos frutos. Eu não conheço ninguém ainda aqui na igreja que tem algo sobrenatural, aquela coisa que você vê, pum, acontecer, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar esse revestimento com fogo. É claro que se perde, né? Mas é ideal que não se perca, tá bom? Deu para entender, Nathan? Beleza, irmão? Pessoal, mais alguém tem uma pergunta? Tem alguém ouvindo a musiquinha aí? É eu mesmo. É tu, Ari? Você quer falar, Adson? Não. Estou só aprendendo. Ótimo. Tá, beleza, então. Eu vou só mutar teu microfone aqui, tá bom, Ari? Ok. Tá de todo mundo mutado aqui, beleza? Valeu. Dani, você muta o Ari pra gente aí, por favor? Pessoal, então vamos lá. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não, né? Então, estou vendo que não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Dani, tem como a gente fazer aquela foto? Ih, peraí. Tá. Pessoal, não sai não, que a Dani vai bater uma fotinha aqui pra gente sair, beleza? Liguem as câmeras aí, vocês que puderem. Quem não tiver de roupa muito à vontade aí e tal. Aí, ó, vamos. Aí, tá bonito. Aí, Michele, Pastor Edson, Rivas. Ed Carlos, Lília. Aí, Lília. A Lília cobrou semana passada, né? Cobrou a foto. Oi, Liz. Oi, gente. Então, vamos lá, hein? Vamos lá. Calma aí, Dani. Fala 3 aí, para eu me aprontar aqui também. Pode deixar. Vai ser 1, 2... Peraí, tem que fazer uma pose maneira, tá? 1, 2, 3 e já! Já foi. Pessoal, então, obrigado aí, pessoal, mais uma vez, tá bom? Vocês que estão dispondo do tempo de vocês aí para aprender mais de Deus, saiba que isso aí é impagável, tá bom? Vocês vão receber muito, 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 muito de Deus, tá bom? Pessoal, um beijão para vocês. Fiquem na paz, beleza? Comentem lá no grupo, comentem no grupo da igreja, não é por mim, não. É para o pessoal vir assistir o curso, gente. Para o pessoal aprender a palavra de Deus, beleza? Beijão, pessoal. Fiquem na paz. Tchau, gente. Tchau, gente. Aqui,